O assunto é saúde de hoje, fala de um problema que atinge mais de 30 milhões de brasileiros e é silencioso, a hipertensão. Para falar sobre o assunto, está com a gente aqui hoje o cardiologista, o Dr. Alexandre Alessi. Obrigada pela entrevista, Dr. Alexandre. Obrigado. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: hipertensão é a mesma coisa que pressão alta? É. Hipertensão é o termo médico de aumento da pressão arterial. A pressão arterial aumentada foge de valores habituais, a gente vai discutir sobre isso, mas o termo médico é hipertensão, que é a mesma coisa que pressão alta. E a gente falou aqui na introdução da nossa entrevista que é uma doença silenciosa. Se é silenciosa, quando que ela realmente aparece para o paciente? 90% dos hipertensos não tem sintoma nenhum, só sabe que são hipertensos porque mediram a pressão arterial e essa pressão arterial está igual ou superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio em pessoas adultas. Então, a maioria dos pacientes sabem disso porque passaram por uma consulta médica, porque mediram a pressão arterial ou na hora de renovar a carteira de motorista, ou por avaliações trabalhistas de médico do trabalho. Consulta de rotina, Consulta de rotina, ou eventualmente na casa, alguém tem aparelho de pressão, mede a pressão, dá um valor mais alto. Essa é a forma de se encontrar a pressão alta. E tem um grupo muito pequeno que pode ter pressão alta com sintomas. Tontura, dor de cabeça, sangramento nasal, mal-estar, enfim, dor na nuca. Mas não é a regra. A maioria das pessoas tem pressão alta e não tem sintoma. Então é preciso medir a pressão. A gente não tem como fugir disso, né? Não tem como. É preciso medir a pressão. E a pressão, qual é a pressão ideal? Por exemplo, eu vou no médico, meço a minha pressão, qual é a pressão que eu não preciso me preocupar? Quais são os números? A pressão ideal é a chamada pressão arterial 12 por 8 ou 120 por 80 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão ideal, é a pressão em que várias campanhas educativas buscam esse valor. Então o valor da pressão chamada ótima ou ideal é próximo de 120 por 80 ou 12 por 8. Qual o tratamento, doutor, para a hipertensão? O tratamento da pressão alta, da hipertensão, basicamente é formado de duas formas. Uma é chamada de mudança de estilo de vida ou medidas gerais. E a outra é tratamento com remédio. Geralmente os tratamentos estão juntos. Então eu preciso reduzir o consumo do sal, reduzir peso, fazer atividade física, parar de fumar, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, escolher alimentos saudáveis e adequados, diminuir o estresse e reduzir meu peso. Isso é medida geral. E os remédios são remédios que estão aí há mais de 60 anos. Vários remédios foram evoluindo nas suas qualidades e nas suas propriedades. E a associação das duas coisas, que a gente chama de tratamento não farmacológico e farmacológico, controla a pressão arterial. Na sua opinião, por que hoje a gente tem uma explosão de casos, aí são 30 milhões de brasileiros com hipertensão? O que levou o Brasil a ser um país de hipertensos, doutor? Na verdade, isso é mundial. É sabido que, em média, 30% da população é hipertensa e com o envelhecimento humano aumenta mais a prevalência de pressão alta. Então, viveu mais vai ter hipertensão. Hipertensão, ela é a situação médica mais prevalente no mundo. A Organização Mundial da Saúde, em 2002, considerou a hipertensão arterial como o principal fator de risco para a mortalidade e ela está envolvida por N situações, genética, ambiental e envelhecimento humano. O senhor falou aí do tratamento que preconiza aí a questão da alimentação, dos cuidados, da atividade física e dos remédios. Não dá para a pessoa só tomar remédio e descuidar das outras coisas, não. É um conjunto mesmo esse tratamento. É um conjunto. De nada adianta você dizer, eu tomo o remédio direito, mas eu abuso no sal. Eu tomo o remédio direito e tenho 20 ou 30 quilos a mais do que o meu peso deveria ter. Vai ser muito difícil controlar a pressão e o risco continua aumentado. Então, o ideal é fazer a parte do paciente e a parte da orientação médica. Por quê? Porque a pressão alta ela é silenciosa, mas ela vai levar a situações de risco cardíaco depois de 20 ou 30 anos. Então, aí está o maior problema, que são os riscos da pressão arterial não tratada. E a obesidade acaba sendo um fator aí determinante também, né, doutor? Explica isso pra gente, essa relação da obesidade com a hipertensão. Tá. Então, o aumento de peso leva ao aumento da pressão. Por exemplo, 5 a 10 quilos a mais
leva ao aumento da pressão de 5 a 10 milímetros de mercúrio. Da mesma forma que o aumento do peso leva a maior chance de diabetes, aumenta o açúcar no sangue, aumenta a maior chance de colesterol alto, leva a uma predisposição maior de obstrução de vasos sanguíneos. Então, o sobrepeso, a obesidade, que também é uma epidemia, ela leva ao aparecimento de fatores de risco e leva ao aparecimento de pressão alta também. Então, o indivíduo tem predisposição para ser hipertenso, porque o pai é hipertenso e a mãe é hipertenso. Isso aí influi, né? Influencia. Se ele for magro, fizer atividade física e tiver bons hábitos, vai demorar mais tempo dele virar um hipertenso, se é que vai virar. Se ele tiver sobrepeso, ele vai ser hipertenso precocemente. E existem muitos mitos a respeito da hipertensão, né? Um deles é a questão do sal, tipos de sal que podem ser menos prejudiciais. Isso é mito ou é verdade, doutor? Isso é um mito, tá? Então, sal é sal. Então, o aumento da pressão associado ao sódio, do cloreto de sódio do sal, ele leva a realmente aumentar a pressão. Tanto que tem locais no mundo que o consumo de sal é aumentado por pessoa, tem mais chance e maior prevalência de pressão alta. O grande problema é que às vezes essa informação, o sal marinho, o sal rosa, o sal de determinada região não é sal, eu posso usar em excesso como se fosse um adoçante. A pessoa até usa mais, né, do que usaria com sal comum. É um erro. O ideal é usar o sal normal, porém em menor quantidade. Na verdade, sal é que nem pimenta. Quanto mais você usa, mais você quer. E mais vai aumentando, né? Mais habituado você fica. Então a gente precisa de pouco sal para viver. E o hábito de comer com muito sal leva você sempre a querer ter mais sal. Um dos grandes orientações que nós fazemos é tire o sal da mesa. O sal tem que estar na hora de fazer a comida e pouco sal. Aquele saleiro deveria ser evitado. E qual que é a relação, para a gente saber, doutor, do sal? O que o sal provoca no nosso organismo que acaba acarretando a hipertensão? Como é que ele funciona no nosso organismo? O sal, ele acarreta 3 situações para aumentar a pressão. Uma, ele leva a diminuir o tamanho do vaso. O vaso tem um tamanho e com o uso excessivo do sal, ele diminui. Por onde passa o sangue, Por onde né? passa o sangue. O outro motivo é sobrecarregar os rins. Então, ele sobrecarrega os rins e o rim não consegue trabalhar direito e aumenta a pressão. E por último, o excesso de sal no corpo faz com que alguns hormônios sejam produzidos pelo corpo para combater esse excesso de sal e esse hormônio diminui também o tamanho do vaso, aumentando a pressão. Por isso é complicado hoje em dia, a gente na correria do dia a dia, a gente consome muito produto industrializado, né? Isso também é um risco grande, doutor? É um grande risco porque uma das formas de conservar alimento industrializado é o sal. Por isso que existe hoje a tal da orientação nutricional de todos os alimentos industrializados. Então, se você olhar lá, tem sódio ou NaCl. Então, o sódio você vai ver a quantidade por gramas ou por ml e existem valores de referências e você pode comparar entre substâncias. Vou dar um exemplo, um determinado refrigerante zero ou dietético tem 4 a 8 vezes mais sódio do que o refrigerante normal. Óbvio que eu não estou discutindo a questão de açúcar, caloria, etc. Mas existem, por exemplo, alguns sucos que são doces, eles têm uma quantidade enorme de sal. E as pessoas acham que é suco natural, mas às vezes o suco natural, ou de caixinha, não é natural, porque ele já vem com conservante, já vem com sal, né? Que a gente pode acreditar que isso daí... E doutor, a questão da hipertensão, ela acaba atingindo mais homens e mulheres ou não tem preconceito de gênero essa doença? Não tem. Ela afeta de forma semelhante homens e mulheres. Mais prevalente em adultos e idosos, menos prevalente em jovens e crianças. E qual a maior resistência dos pacientes, doutor, a esse tratamento? Basicamente, o paciente não sente nada, é encontrado o valor da pressão arterial maior, não tem uma informação do que vai acontecer se não tratar a pressão durante anos e ao tomar o remédio, que tem que tomar todo dia, ele não toma, ou ele teve experiência própria ou informação de outros que o remédio faz mal.
Muita gente tem esse medo de tomar. Não, nunca tomei nada, não vou tomar nada agora. Ouve dizer que alguém passou mal com medicamento. Isso é perigoso até, né, doutor? Esse tipo de orientação. Isso é muito perigoso. Então, o paciente acaba recebendo uma orientação de algum remédio que pode ter feito efeito colateral e eles então não vou tratar mais. Mas tem outras opções de remédio. Hoje mesmo na rede pública tem remédios já com bem menos efeito colateral e o que é muito importante é o seguinte, você está tratando e sentiu algo diferente, comente com o seu médico. Se for do remédio, ele vai trocar, ele vai mudar o remédio. Hoje a gente pode dizer que se tratar adequadamente a pressão, 90% das pessoas que têm pressão alta vão ter a pressão tratada e vão ter menos efeitos a longo prazo, que é infarto, derrame, precisar fazer diálise, coração dilatado e fraco, a própria demência tem uma associação com hipertensão arterial. Qual que é essa associação da demência, doutor? Porque a gente sempre ouviu falar dessa associação da hipertensão com problemas cardíacos, né? Mas com demência, qual que é essa correlação? Existe uma alteração dos vasos no cérebro, esses vasos vão fechando, vão diminuindo e vão queimando ou vão destruindo células nervosas importantes e com o tempo ele vai perdendo a capacidade mental, pelo que nós chamamos de demência vascular. E a principal causa de demência vascular é a pressão alta. Isso tudo poderia ter sido evitado lá atrás, né, doutor? Poderia. Esse é um problema importante de saúde pública, porque você pega numa fase algo que avisa que vai dar um problema. Se você tratar, você tem menos chance de ter o problema. Então, vamos pegar um exemplo grosseiro. Alguém, de uma hora para outra, deixa de falar, deixa de mexer o braço, deixa de mexer a perna, vai usar fralda, vai ter que pôr uma sonda e está na cama em casa. Ele teve um derrame com sequela importante. 50% da chance dele ter tido aquilo foi uma pressão alta não tratada. Então, limita o paciente, tem um ônus para a sociedade, tem um sofrimento para a família de algo que poderia ser prevenido. A prevenção é evidente. Tem poucas coisas que a gente não duvida. Pressão alta foi provado que ela causa o problema e foi provado que se você tratar, você reduz o problema. Então, é muito importante tratar e tirar todas as dúvidas com pressão alta. Por falar em tirar dúvidas, doutor, muita gente acaba procurando ajuda, às vezes não tem acesso a um médico, a um especialista, e acaba ouvindo dizer que tem um tratamento natural, um remédio natural. Não existe, doutor, ou existe um medicamento natural, algo que não seja um remédio que possa dar algum tipo de reação, existe ou não, doutor? Não existe, né? Então, existem algumas sugestões, né, de cápsulas, de pílulas, de óleos, de coisas inclusive que são vendidas na internet, né, dizendo que não precisa tomar remédio, ou que vai inclusive às vezes levar à cura de um problema. Isso não foi provado nem cientificamente, não há uma recomendação no mundo inteiro. O que existe é um mercado e pessoas que são vulneráveis a isso. Quem não gostaria de trocar um remédio, né, que tem que tomar todo dia por algo que você vai tomar uma cápsula por 90 dias e vai estar curado? Então, infelizmente não tem. O que eu sempre digo é, faça o tratamento e cuide do teu estilo de vida. Não existe realmente nada natural comprovado e não existe nada alternativo nem para pressão alta, nem para diabetes e nem para colesterol alto. E assim, a hipertensão ela tem que ser tratada, não tem cura, né, doutor? Não. O que pode acontecer é situações especiais de pessoas obesas que perdem peso e se tornam de hipertensos normotensos, porque perderam peso. Vamos imaginar uma pessoa que tem 40, 50 quilos a mais. Se ela perder os 40, 50 quilos, ela pode deixar de ser hipertensa e pode deixar de ser diabética, por exemplo, ter o colesterol controlado. O que na verdade ela fez? Ela tirou um fator de risco que estava importante, estava provocando. Então você pode melhorar sim, você pode diminuir o número de remédios, você pode, durante o seu tratamento, modificar conforme o teu estilo de vida. Então, as minhas recomendações em relação à pressão alta e hipertensão. Primeiro cuide da tua saúde de forma geral. Atividade física, 30 minutos de exercícios diário ou 50 minutos 3 vezes por semana. Atividade de deslocamento, exercícios aeróbicos que nós chamamos. Reduza a alimentação salgada, diminuir o sal. Reduza alimentos calóricos que fazem engordar, ganhar peso.
Diminuir o estresse, diminuir a ansiedade é importante. Deve parar, cessar o tabagismo, parar de fumar. O excesso de bebida alcoólica aumenta a pressão, aumenta o peso, então reduzir e preferir bebidas fermentadas ao invés de destilados, então preferir cerveja e vinho ao invés de aguardente, rum, whisky, vodka, etc. E o mais importante é medir a pressão arterial pelo menos uma vez ao ano. E se o valor da tua pressão arterial estiver num nível que preocupe ou no nível crítico ou limítrofe, buscar ajuda médica e cuidados de saúde. Obrigada, doutor, pela entrevista e até o próximo Assunto é Saúde. Até lá!